Olá, tudo bem? Rodinaldo, eu trouxe aqui o exercício que eu te falei, que era a sequência aí, né? Passo a passo que você perguntou a dúvida. Então, aqui no slide da última aula eu tinha falado, mas eu falei que ia deixar gravado aqui os passos, né? Então, aqui o slide eu vou compartilhar novamente. E aí você vai poder ver aqui como que a gente faz o método do simplex. Então, lembrando que esse método aqui do simplex, nesse caso, né, nós estamos trabalhando com um processo. Aqui, deixa eu só voltar o slide para você ver. Então, aqui a gente está trabalhando no processo, né, de minimizar o valor, né, o valor mínimo, mas também pode ser em alguns momentos maximizar. Então, só que tem algumas diferenças, alguns ajustes, né, que nós fazemos no método simplex em relação ao minimizar e o maximizar, tá? Então é importante que depois, no próximo exemplo, a gente possa trabalhar num exemplo de maximização para que você veja a diferença, tá? Então, nós vamos relembrar aqui o que foi feito para que você possa guardar aí o passo a passo. Então, nós temos aqui, primeiro passo, achar a linha pivô. A linha pivô, a gente vai olhar na linha da constante, né? Qual o menor valor, no caso aqui o menos 16. Para localizar qual é o elemento pivô, você precisa achar a coluna pivô. E a coluna pivô, você olha aqui, na linha 0, que é a linha Z, você divide todos eles pela linha pivô. Então, quando você fizer menos 100 por menos 2 dá 50, menos 60 por menos 2 dá 30. Onde tiver zero, você desconsidera. E aqui as constantes também se desconsidera. O menor valor termina sendo 30, quando você divide a linha 0 pela linha pivô. Então, você achou aqui a coluna pivô. Tendo achado o encontro aí da coluna pivô com a linha pivô, você acabou de encontrar aí o elemento pivô. Nosso objetivo é transformar o elemento pivô em um positivo. Para transformar o menos 2 em um positivo, a gente divide por menos 2. Só que é necessário dividir todos os elementos da linha pivô por menos 2. Então, a gente divide, ó, menos 2 por menos 2 aqui deu 1. Menos 2 por menos 2 também deu 1. 1 por menos 2 deu menos meio. 0 por menos 2 deu 0 e menos 16 por menos 2 aqui deu 8. Depois é necessário, na sequência, depois que você conseguiu o 1 aqui no elemento pivô, você vai zerar a coluna pivô. Então, para zerar a coluna pivô, você tem que multiplicar esse 1, que é o elemento pivô, por um valor que tenha sinal oposto, seja igual, mas com sinal oposto, né? Você tem que multiplicar para depois somar, né? E conseguir zerar a coluna pivô. Então, por exemplo, aqui é o 1, eu tenho que multiplicar por quanto para zerar ali o menos 60 depois que eu somar? Eu tenho que multiplicar por 60, porque 60 vezes 1 vai dar 60, somado com menos 60 vai gerar o zero. Então, eu preciso multiplicar toda essa linha aqui por 60, a linha pivô. Então, eu faço aqui, ó, 60 vezes 1, 60, com menos 100, menos 40. Depois, 60 vezes 1, 60, com menos 60 dá o zero. Depois, 60 vezes menos meio, né? Nós vamos ter aqui o menos 30. 60 vezes o zero, com o zero que a gente tinha lá em cima, né? Então, vai dar o próprio zero. Depois 60 vezes 80, 8, né? Dá o 480 com o zero que nós tínhamos na linha anterior, dá 480. A mesma lógica, né? Para zerar a coluna pivô, tem que zerar aqui embaixo, né? O outro elemento. O elemento aqui era menos 1. Então, eu não precisava multiplicar por nada a linha pivô, basta somar, né? Porque o 1 com menos 1 aqui já vai gerar o zero. Então, ó, 1 com menos 2, com menos 3 que estava aqui anteriormente vai dar o menos 2. O 1 com menos 1 vai gerar o zero. Aí depois, o menos meio com um zero que estava anteriormente, menos meio. Depois, o zero, né, com um que estava aqui anteriormente, vai dar o próprio 1. E o 8, né, quando eu junto com menos 2 que estava na linha anteriormente aqui, você consegue menos 4. Então, você conseguiu zerar aqui a coluna pivô.
Aí, para decidir se vai parar ou não, olha a coluna das constantes. Se todas estivessem positivas, nós poderíamos parar. Mas como elas não estão todas positivas, a gente continua mais uma rodada. E aí tem que fazer novamente a identificação do elemento pivô. Para identificar, né, o nosso elemento pivô, sempre a gente tem que verificar qual vai ser o menor valor da constante. Então, nós temos aqui, ó, o menor valor da constante vai ser o 2 nesse caso. Perdão, eu estou olhando aqui primeiro, né? Seria o 2 ali também, mas aqui olhando antes, né, seria o menos 4. Então, você tem aqui o menor valor da constante, que é o menos 4. Deixa eu só apagar aqui para organizar melhor. Então, aqui olhando ainda nessa tabela, né? O menor valor, menos 4. Se fosse na tabela de baixo, seria seria o 2 positivo, mas de qualquer forma aqui já acabou, né? Então a gente não precisaria ter continuado depois. Se precisasse continuar, o menor valor seria 2. Mas a gente só continua nesse procedimento que nós estamos trabalhando de minimização. A gente para quando der tudo positivo aqui nas constantes, né? Então vamos relembrar. Então ó, eu achei a linha pivô, eu tenho que achar o elemento pivô, então eu preciso achar a coluna pivô. Para achar a coluna pivô, você pega essa linha aqui, que é a linha pivô, divide todos os elementos pela linha Z, que é a linha zero, né? Então, cada um deles, né? Na verdade, Z pela linha pivô. Ó, menos 40 por menos 2 vai dar 20. 0 por 0 desconsidera. Menos 30 pelo menos meio vai dar 60. Aqui também desconsidera que é zero. Aqui não considera a constante. Então, o menor valor, como aqui deu 60 positivo e aqui deu 20, né? Na divisão, aqui foi o menor valor. Essa vai ser a coluna pivô. Achou a coluna pivô, então você achou também o elemento pivô, que aqui é o menos 2. Eu preciso transformar o elemento pivô em 1 positivo, então eu divido toda essa linha pelo menos 2. E aí eu vou dividir, ó, menos 2 por menos 2, vai dar 1. 0 por menos 2 vai dar 0. Menos meio por menos 2 vai dar 0,25 positivo. 1 dividido por menos 2 vai dar menos meio. E menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Agora que eu consegui o 1 na linha pivô, né, o 1 aqui no elemento pivô, eu tenho que zerar a coluna pivô. E aí eu tenho que multiplicar por algum valor vezes 1, que quando somado com os elementos aqui da coluna pivô vai me dar o zero. Como aqui é o próprio 1, é só multiplicar por menos 1 a linha pivô. Então, menos 1 vezes 1 vai dar o próprio menos 1, com o que estava aqui vai dar 0. Menos 1 vezes 0, 0, com 1 vai dar o próprio 1. Menos 1 vezes 0,25 dá menos 0,25, com menos meio dá menos 0,75, menos 1 vezes menos 0,5 dá mais 0,5, mais 0,5 com 0 aqui deu 0,5, e menos 1 vezes 2 dá menos 2 com 4, com 8 que estava aqui, então vai gerar o 6. Agora eu preciso zerar esse 40, né? Como ele é 40 negativo, eu vou multiplicar por 40 positivo o 1, que é o elemento pivô. Sempre o elemento pivô, ele tem que ser transformado em 1, porque ele vai favorecer esse processo de multiplicação para que eu possa somar com os elementos aí da coluna pivô e conseguir zerá-los. Então, eu vou fazer aqui, ó, 40 vezes 1 positivo vai dar 40, 40 com menos 40 dá 0, 40 vezes 0 dá 0, com 0 que já tinha continua 0, 40 vezes 0, 25, a gente consegue 10, 10 com menos 30, menos 20, 40 vezes menos 0,5 dá menos 20, com 0 que tinha lá dá o próprio menos 20, 40 vezes 2, 80, 80 com 480 que nós tínhamos lá, 560. Como nós acabamos aqui o processo, a tabela está completa, agora é a análise dessa tabela, né, para descobrir os valores por meio dessa tabela aí do sistema simplex. Então agora a gente vai para o próximo slide, e aí tem a interpretação dessas informações. Nós temos aqui que o valor do Z, né, o valor mínimo que eu estava buscando, aí era o 560, o valor do x2, que era uma das variáveis aqui, 6, e o valor do x1 eu tenho aqui, que vai ser o 2. Então, esse é o padrão, né, de modelo simplex que nós estamos aplicando nesse caso, que é um processo do quê? Ó, de minimização, tá? Maximização vai ter algumas adaptações, então fica a sugestão que para treinar, pegue algum
sistema de equação já resolvido pelo método do sistema de equações, que você já tenha a resposta e que seja de minimização, né? Igual a esse para você seguir o modelo, tá? Então vamos encerrar aqui, né? E a gente volta a falar mais do método simplex na próxima aula. Um abraço e até a próxima.